A partir do momento onde você passou a fruta para a sobremesa das refeições, não ofereça leite. Se o bebê pedir, você dá, mas não ofereça, porque ele já comeu o almoço, já comeu a fruta. Olha, eu vou repetir várias vezes. Fruta é sobremesa, sobremesa é fruta. Não tem docinho, não tem bolinho, não tem doce salgadinho, não tem nada. Fruta é sobremesa. E é refeição quando você está falando do lanche da manhã ou do lanche da tarde. Não é para dar chocolatinho, mas ele vai olhar e vai ter vontade. Experimenta colocar no seu prato piche, grama, areia e tenta comer. Ele vai achar que é comida. Ele vai querer comer também. Então, na realidade, o que ele está fazendo é imitar o que você faz. Essa é uma das dicas que a gente utiliza, por exemplo, para fazer com que a criança se alimente adequadamente. Que ele passe a fazer parte da refeição da família. Porque olhando o que você come, ele vai aprender a pelo menos querer isso. Muitas vezes a gente tem aquela história assim, ele não come nada, mas aí quando ele almoça na escola e vê os amiguinhos comendo, ele come muito. Verdade, porque ele vê a outra criança comendo, ele quer comer também. Então, para ele é importantíssimo que ele faça parte da refeição da família. Mas olha, ele só quer comer o que tem no meu prato. Verdade, pega a comida dele e põe no seu prato. Você não está enganando ninguém, você está oferecendo o que ele quer do seu prato, mas não necessariamente a sua comida. Deixa lá para ele aprender a querer e comer daquele prato, mas ele fazendo parte da refeição da família, não vai dar para fazer todas as refeições, mas quando for possível, é um hábito legal, é um hábito divertido, mas prepare-se para isso, porque pode ser que não seja aquela refeição tranquila, calma, que você gostaria que acontecesse no seu final de semana, por exemplo. Se você percebeu que você não está bem disposto, evite esse momento. Tente deixar para outra parte do casal ou para mais alguém da família para fazer isso. Mas não prive a sua criança, o seu filho, a partir do momento onde ele consegue ter esse convívio social, desta refeição em conjunto. Bom, estamos falando de fruta, estamos introduzindo a comida, já introduzimos o peixe, já introduzimos a clara de ovo, e a consistência da comida vai aumentando até que com 1 ano de idade essa consistência seja a que está oferecida na refeição da família. Depois de 1 ano, você pode até colocar alguma coisinha a mais do tempero. Aliás, esse tempero já pode ser bem trabalhado desde antes. Mas eu vou colocar alho, cebola. Não, nada de muito forte, mas alguns temperos que vão dar paladar para essa comida. Deixa eu colocar mais um dado interessante. Mel. O mel não é recomendável pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelos órgãos de saúde abaixo de 1 ano de idade. Aumenta muito o risco de uma doença que se chama botulismo. A criança não tem até 1 ano de idade uma enzima que é capaz de fazer uma digestão fácil do mel e isso faz bactérias, enfim, isso faz uma proteção deficiente e corre riscos. Então, depois de 1 ano de idade, desde que você conheça a fonte do mel que você está comprando, até 1 ano de idade não, depois de 1 ano de idade é uma forma que você pode usar para adoçar determinados tipos de alimentos. Se houver necessidade. Quanto mais naturais, quanto menos artificiais os paladares que você for criando, maior a chance que essa criança tem de, com o tempo, ter uma adequação melhor na alimentação. A gente sempre alerta em 2 situações importantes. Primeiro, essa criança vai para um berçário ou para a escola em algum momento. Nós vamos falar sobre creches, berçários numa outra parte aqui. A nossa recomendação é depois dos 3 anos de idade. Mas muitas vezes isso não é possível. E aí você introduz essa criança no ambiente escolar com mais precocidade. É importante que você vá conhecer o trabalho e como é feita a refeição, o cardápio dessa criança na escolinha. Mas lá tem nutricionista. Isso não é razão para que essa alimentação esteja adequada. Eu já vi várias escolinhas e vários berçários onde a nutricionista segue a recomendação que é dada pela escola e ela tenta adequar o máximo possível.
Mesmo assim, a gente tem muitas escolas com criança abaixo de 1 ano comendo bolachinhas. Mas e aquela bolacha água e sal, aqueles outros biscoitos polvilho, abaixo de 1 ano? Nem pensar. Muitas dessas informações eu tenho no meu site. Se você entrar na busca, tem uma matéria, por exemplo, referente a esses lanches, mostrando a composição deles e percebendo que gordura vegetal, sal, leite integral fazem parte da composição desses alimentos. Barrinha de cereais, que a gente considera uma coisa tão saudável, vai lá dar uma olhada na composição dela. Só para você ter uma noção, quando você olha aquela composição de ingredientes, ele não vem em ordem alfabética, ele vem em ordem de quantidade naquela fórmula. Então, se tem escrito açúcar em primeiro lugar, é porque tem mais açúcar do que qualquer outra coisa. É o principal componente daquele alimento. Muitos deles têm açúcar, muitos deles têm muito sal, muitos deles têm gordura vegetal, tem leite integral que não são recomendáveis abaixo de 1 ano de idade. Existe um manual de lanches saudáveis da Sociedade Brasileira de Pediatria que você pode encontrar ali várias formas de oferecer esse lanchinho. Então, na escola, o que acontece? Eu fui no Congresso Brasileiro, o Congresso Americano de Pediatria, depois de um tempo eu voltei, minha irmã mora nos Estados Unidos e eu acabei indo visitar uma escola, um centro de convívio, e lá eu fiquei espantado com uma coisa que eu vi. Numa classe onde tem uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, aquela classe ela é livre de qualquer derivado de leite. Numa classe onde tem uma criança com alergia a castanhas, nozes, aquela classe ela é completamente livre, proibido, e isso os pais já sabem na hora de chegar, nem no lanche da criança, nem na alimentação, na festinha de aniversário, se leva nada que naquela classe possa causar dano a esta criança. Na cozinha é separado a forma de preparo de alimento para esta classe, para que não conste nada de proteína do leite de vaca. Você conhece essas escolas aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Só que não. Eu não conheço nenhuma delas. Se vocês conhecerem, por favor, me indiquem para que eu possa indicar. Onde a gente tenha esse respeito pelos outros, isso faz parte de cidadania. E eu estou falando de alergias e de doenças. Você tem seu filho na escolinha, né? Quantas vezes na festinha de aniversário de 1 ano de um amiguinho foi servido brigadeiros, sanduichinhos, bolachinhas, refrigerantes, sucos artificiais, levados para a escola para comemorar esse aniversário? Seu filho não come isso, mas ele é capaz de experimentar. Uma vez eu fiz uma entrevista e me perguntaram assim: doutor, nós estamos chegando agora na época do final do ano, o que é a alimentação ideal para a criança entre o Natal e o Ano Novo? E aí eu fui explicar: olha, o problema não é o que a criança come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que ela come entre o Ano Novo e o Natal. Se entre o Ano Novo e o Natal ela comer direitinho, uma refeição equilibrada, aprender a comer o que ela precisa comer, entre o Natal e o Ano Novo ela pode comer qualquer coisa. Primeiro, ela não vai aceitar qualquer coisa porque não é o hábito dela. Segundo, se comer muito de qualquer coisa, ela pode passar mal, não vai querer comer de novo. Terceiro, se ela gostar e comer muito, desde que entre o Ano Novo e o Natal ela retome o dia a dia natural dela, não vai ter grandes prejuízos. Então, mas nessa escolinha, nessa festinha, nesse dia aconteceu. Se fosse um dia só, não teria problema. Mas a gente tem festinha de aniversário na escolinha o tempo inteiro. Então, muito cuidado com a questão de berçários, creches e escolas, porque a sua criança vai estar submetida a esse tipo de tentação, de oferta, e não tem festinha de aniversário. Você perdeu sua criança por algum momento, não na escola, hein? Foi numa festinha de aniversário num desses salões, quando você percebeu 1 minuto depois, alguém enfiou um brigadeiro na boquinha dele. E esse brigadeiro é o começo de tudo, né? Não que seja ruim, lógico, a gente pode comer brigadeiro? Pode. Desde que tudo seja dentro de um contexto, numa situação específica, numa quantidade aceitável, naquele momento de exceção. A gente vê muitas escolas onde você tem aquele dia da porcaria, né? Aquele dia você pode levar qualquer coisa que você quiser comer. Já não acho recomendável, mas ela é melhor, por exemplo, daquelas escolas que eu conheço, e não são poucas, onde você tem o dia da comida saudável.
Ou seja, nesse dia você é obrigado a levar comida saudável. Quer dizer que nos outros dias, zero. Muito cuidado com aquela história assim, mas será que uma vez por semana ele não pode comer uma pizza? Então, tem coisas que é bom evitar. Se não der para evitar, mas uma vez por semana ele pode comer pizza? Vamos dizer que sim. E uma vez por semana ele pode comer pastel? Vamos dizer que sim. Uma vez por semana ele pode comer um chocolate? Uma vez que sim. No final da semana, todo dia ele comeu alguma coisa, uma vez por semana, que no final das contas acaba virando todo dia. Quando a gente fala de uma vez por semana, é uma vez por semana pro pacote. Mas abaixo de 1 ano de idade, se possível abaixo dos 2, e melhor ainda se for até os 3, tudo de artificial, tudo de excessos, tudo de açúcar, tudo de sal que puder ser evitado ou muito reduzido, abaixo de 1 ano evitado, entre 1 e 2 anos bem exceção e de 2 a 3 anos bastante reduzido, vai ser só benefício para o seu filho. Infelizmente, nós temos a cultura do imediatismo. A gente não consegue associar alguma coisa que a gente faz agora com a terceira idade. A gente deveria começar a cuidar da nossa velhice na nossa infância e garantindo assim, progressivamente, qualidade de vida satisfatória. Qualidade de vida não é comer chocolate. Qualidade de vida não é excesso de álcool. Qualidade de vida não é fumar. É fazer o que você quer? Lógico, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Mas desde que ela seja embasada numa informação adequada. Cada época da vida do seu bebê, da sua criança, vai requerer necessidades nutricionais específicas, porque ele está passando por fases diferentes de crescimento e de desenvolvimento. Então vão ser necessários momentos quando você introduz o peixe, você está teoricamente introduzindo o ômega 3, que é importante para crescimento e desenvolvimento neuronal dele. Quando você está dando carne, quando você está dando alguns alimentos que têm ferro, você está oferecendo esse tipo de alimento para ele. Cálcio, você vai oferecer no leite, nos derivados de leite, pode ter uma fonte importante. E assim a gente está falando de vários outros, de zinco, de magnésio, de até eventualmente algum açúcar, mas um açúcar bom, a frutose, desde que ela seja proveniente da fruta e não do suco. Dificilmente você vai se arrepender de ter oferecido para o seu filho leite materno desde a sala de parto exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais, uma introdução alimentar saudável a partir do 6º mês, com frutas, legumes, verduras, carnes, peixes, ovos, evitando alimentos até 1 ano que não sejam favoráveis ao crescimento, até os 2 anos e depois até os 3. Vale um alerta que é interessante. Isso aconteceu uma situação extremamente desagradável com um paciente que acompanhava comigo, depois ele me avisou isso, ele mudou do estado e aí um dia ele me mandou um e-mail. Muito cuidado com tomatinho cereja, uva nesse sentido. Corte sempre. Esse é um alimento que a criança mastiga, engole, escorrega e ele vai direto para a traqueia. A gente tem a traqueia e tem a epiglote, que é uma tampinha que impede que entre comida aqui ou água, respira, fecha. Na hora que essa criança está comendo e ela fez esse movimento e aquilo escorregou, ele entra aqui, fecha essa tampinha e infelizmente houve essa situação da criança ter morrido asfixiada. Então, vai comer o tomatinho cereja? Corta na metade, tira aquelas sementinhas e dá para o seu bebê comer. Vai comer uva? Corte na metade e dê para o seu bebê comer. Castanhas, nozes, azeitona, que são alimentos mais duros, mais consistentes, isso depois dos 3 anos de idade, além de serem potencialmente alergênicos. Então, uma alimentação saudável, desde o bebê até o adulto, é com toda certeza a chave que a gente tem para garantir uma base para uma estrutura saudável, para não ter problemas de saúde que possam impedir você um dia de, em se transformando numa pessoa diabética, nunca mais na vida poder comer açúcar, ou se for comer, ter que tomar sua injeção de insulina para que isso aconteça.
Nunca mais você vai ter que ter esse problema de se preocupar se você vai infartar, se você vai ter um derrame por conta de excesso de colesterol e de triglicérides por conta de uma alimentação prolongadamente inadequada. É lógico que se eu comer um baconzinho agora, não vou infartar amanhã, se isso for a única coisa que eu comi durante esse tempo todo. Então, comer o seu baconzinho, a sua gordura, a sua friturinha de vez em quando, não é prejudicial. Pode acontecer, é importante até que você se alimente de uma forma adequada, mas quando nós estamos falando de criança, esses cuidados precisam ser tomados. Eu tenho certeza que eu falei muita coisa de introdução de alimentação e tenho certeza que eu deixei muita coisa para falar ainda. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai tentar responder. Além disso, você pode acessar o meu site, o Face, o Instagram que eu tenho. Todos eles podem te ajudar nessas respostas, porque lá a gente tem bastante informações a respeito disso. No meu site, por exemplo, tem numa parte de pediatria, alimentação complementar de 6 a 12 meses, essas histórias do suco, vou falar já mais uma coisa que é importante, que é a introdução da água, a introdução de um cardápio, teoricamente, mensal do que você pode dar para essa criança em termos de alimentação, o que é saudável e o que não é saudável. Para complementar a água. A gente estava falando do suco e uma das coisas que é muito engraçado, porque a resposta é assim, mas se não tomar suco, ele vai tomar o quê? Água. Aí a resposta era, água? É água. Água é o líquido que deve ser saudável para que você tome para se hidratar. Nem refrigerante, nem suco, nem nenhum outro tipo de líquido é tão saudável quanto a água. Até o 6º mês, não, porque nós estamos falando em aleitamento exclusivo. Ah, mas nem água? Não, é exclusivo. Um suquinho? Não, é exclusivo, tá? Então, exclusivo quer dizer só, não precisa de mais nada. A partir do 6º mês, você vai introduzir água. No site tem mês a mês ou em cada faixa qual é a necessidade de volume de água e nesse volume de líquido a gente também conta o leite materno, também conta o da fruta. Então tem ali, você pode oferecer água depois do 6º mês entre as refeições. Ou, se você introduziu fórmula infantil, ela tem uma característica que vai forçar um pouquinho mais o rim desse bebê. Então, na fórmula infantil introduzida, entre as mamadas é importante que se ofereça água. Ofereça, não force. O bebê pode aceitar ou pode não aceitar. De preferência no copinho, na colher. Se você ofereceu a mamadeira, a gente vai falar sobre chupeta, mamadeira e bicos e outras coisas num outro momento. Existe um momento adequado para você, que seja o limite de você utilizar. O ideal, não utilizar. Esse é o sonho do pediatra. Mas é lógico que a gente sabe que você, muitas vezes, acaba cedendo a algumas pressões, acaba sendo mais fácil e você utiliza. É lógico que você não vai ser presa por causa disso, não vai ganhar um castigo por causa disso, a gente já não vai falar eu te disse, você não devia, mas a gente vai te dar as informações do porquê isso seria interessante de não ser utilizado. Então, acho que vamos fazer uma pausinha para o almoço e depois a gente volta para falar sobre outros temas. Estou esperando você aqui também.